Boa noite a todos. Que as bênçãos e a proteção de Jesus envolva todos nós. Que possamos desenvolver, estudar junto o tema da noite de hoje, com alegria. E falando em alegria, eu queria reforçar mais uma vez para todos vocês que quando pensarem em Jesus, não pensem em Jesus na cruz. Tá? Nos ensinaram durante mais de 2000 anos a enxergar Jesus na cruz. Não é isso. Ele não quer isso. Enxerguem Jesus sorrindo para você. Porque é isso que ele faz. Ele é nosso amigo. É o melhor amigo que temos. Não tenho dúvida disso. Tá? Tratemos ele como nós tratamos um amigo. Tá? Conversemos com ele como se estivéssemos conversando com um amigo. Bom, isso é muito importante. É muito importante. O tema de hoje é continuação do tema da semana passada. Bem-aventurados os pobres de espírito. E está centralizado hoje em orgulho e humildade. Kardec perguntou aos espíritos, está no livro dos espíritos, qual é o maior entrave, o maior empecilho para a evolução moral do homem? Os espíritos responderam: o egoísmo e o orgulho. Então, nós precisamos, se quisermos evoluir, né, evoluir moralmente, se quisermos evoluir moralmente, temos que nos livrar do egoísmo. Nos livrar do orgulho, porque o egoísmo é filho do orgulho. Né? Nós estamos vivendo, é chovendo molhado o que eu vou falar, mas nós estamos vivendo tempos muito difíceis nesse planeta. Não há quem não fique angustiado. E existem algumas estatísticas recentes que dizem que 1 em cada 2 indivíduos nesse planeta está na linha da pobreza. 1 em cada 2. Na linha da pobreza. E 1 em cada 4 indivíduos vai dormir sem ter se alimentado. Por que eu estou falando isso? Se, na verdade, o homem já tivesse evoluído nesse planeta para a humildade, para tratar o seu irmão como um igual, tratar todos os seus semelhantes como seus irmãos, não estaria mais acontecendo isso. Porque a grande maioria, sei lá, se é a grande maioria, mas uma boa parte dos indivíduos são orgulhosos. Né? O orgulho é um entrave para o nosso progresso, não tenho dúvida disso. E não é só do ser humano encarnado, é do ser humano desencarnado. Né? Nós somos 8 bilhões de encarnados e 24 bilhões de desencarnados. Uma boa parte deles são orgulhosos. E enquanto não adquirirem a humildade, que é ensinada nas leis de Deus, e foi ensinada exaustivamente por Jesus, quem for orgulhoso não vai adquirir paz e felicidade. Se você perguntar para qualquer pessoa, ou para qualquer espírito, que é possível perguntar, né, o que ele almeja, ele vai dizer paz e felicidade. Nós só vamos ser felizes quando nós adquirirmos humildade. Não é humildade de abaixar a cabeça. Né? O que é humildade? Eu escrevi muita coisa, porque desde que eu aprendi a ler e escrever, eu estudo escrevendo. Não se assustem, não. Eu só tenho mais 15 minutos para falar com vocês. Né? Deus, o sentimento de humildade é que fará o homem reconhecer os seus erros e defeitos. Tá? Porque senão ele sempre acha que está certo. Eu vou contar para vocês uma historinha aqui hoje, que um colega me contou,
e vocês vão entender o que o orgulho faz mal, né? Mas eu quero falar do Espiritismo para vocês, para poder entrar nessa historinha. Segundo Kardec, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações para o mundo, com o mundo corporal. O que nós somos? Nós somos espíritos, só estamos encarnados, né? Só estamos encarnados. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós temos que pensar na vida futura. Talvez muitos de vocês já estejam cansados de ouvir falar na vida futura. O que é a vida futura? É a próxima encarnação? Também. Mas a vida futura imediata é o nosso desencarne. Todos nós devemos tratar o nosso corpo físico como se fôssemos viver nele mais 500 anos. Mas devemos tratar a nossa alma como se fôssemos morrer amanhã. Na historinha que eu vou contar, vocês vão entender por quê. Não é de desconhecimento da maioria de vocês, não desconhece que nos centros espíritas, pelo menos na sua maioria, nós falamos com os espíritos. Por exemplo, essa casa tem uma obra social que atende 200 crianças de 0 a 6 anos e mais 200 jovens de 6 a 14 anos. E um centro de convivência de idosos que já tem 300 idosos inscritos. É obra social para os encarnados. O que se faz para os desencarnados? Porque muita gente pensa que desencarnou, pronto, né? Tem gente que perde um pai e uma mãe, fica pedindo favores para o pai e para a mãe. Pelo amor de Deus, deixem eles em paz. Né? Morreu, virou santo? Não. No mundo espiritual, nosso pensamento, nosso lugar. É a nossa maneira de pensar e de sentir que vai determinar se nós somos felizes ou infelizes no mundo espiritual. E lá não tem meio termo. Ou somos felizes ou somos infelizes. É castigo? Não. Deus não castiga ninguém. Ninguém. Nós temos que cuidar da nossa moral, do nosso espírito, da nossa evolução moral enquanto estamos aqui. Eu recomendo para vocês que adotem esse livro, que é o 4º livro escrito por Kardec, na sequência, que é chamou O Céu e o Inferno. Vocês vão entender por quê quando começarem a ler. Na primeira parte, ele fala da justiça divina. Ele é dividido em 2 partes. A primeira parte é a justiça divina. Na segunda parte, ele fala do passamento. O que é o passamento? É quando nós desencarnamos. É aquele momento, vamos dizer assim, ou aqueles momentos logo em seguida ao desencarne. Ele fala sobre isso. E depois ele apresenta dezenas de depoimentos que são testemunhos de espíritos desencarnados falando sobre o seu passamento. E ele divide por espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos medianos, espíritos de criminosos, e vai por aí afora. Entre os espíritos sofredores, vocês vão encontrar depoimentos daqueles que eram orgulhosos, que são orgulhosos. Porque quando passa para o lado de lá, não deixa de ser orgulhoso, continua sendo orgulhoso. Porque não dá para ler para vocês. Certo? Metade do livro é isso, né? São os testemunhos. Mas é muito importante. E para quem quer conhecer o Espiritismo também, olha que livrinho pequeno de 150 páginas, que Kardec escreveu em 1859. Esse foi escrito por Kardec.
E só se fala-se muito das obras, das 5 obras básicas, e ele escreveu antes esse aqui, em 1859, explicando o que é o Espiritismo. Nós estamos numa casa espírita, eu não posso deixar de dizer para vocês que nós conversamos com os espíritos. Nós temos trabalhos específicos para isso, né? Em que os espíritos dão os seus depoimentos. A caridade que eu disse para vocês no plano material, do núcleo, dos núcleos, né? Convivência de idosos e o núcleo coração materno, é para os encarnados. E os desencarnados também precisam de auxílio. Muitos estão perdidos no mundo espiritual. Eles são trazidos pelos mentores desta casa e médiuns especializados conversam com eles. O que eu queria contar para vocês é que um amigo que participa desses trabalhos, ele me contou alguns casos de espíritos orgulhosos. Por exemplo, espírito que chega e diz assim: eu não vou falar com você, eu só converso com luminares, pessoas inteligentes como ele. Né? Então, o orgulho dele desprezava quem não era membro da Academia de Letras. Então, ele não admitia conversar com ninguém. Então, o espírito está sofrendo, porque lá, e não tem jeito, ele não está num lugar bom. Ele não está entre os luminares, e ele exige estar entre os luminares. Outra que ele me contou que é muito característica, e isso acontece bastante, o espírito se manifestou dizendo que ele exigia os trajes dele, os paramentos dele, roupa pelo qual ele era conhecido no cargo que ele ocupava dentro de uma determinada igreja, dentro de uma determinada religião. E não tinha jeito, ele era insistente, ele não aceitava que ele não tivesse, ele sabia que ele tinha desencarnado, mas ele queria estar no mundo espiritual trajando aquela roupa. Porque ele se orgulhava do cargo e da roupa que ele vestia. E ele insistia na roupa. A roupa era importante para ele. Ele exigia. Essas pessoas se revoltam contra Deus. Espera, como é que eu passo por lado de cá e agora eu estou dando uns trajes todo rasgado? Né? Porque ele acaba se vendo assim, porque ele não é feliz, ele não perdeu, ele não adquiriu a humildade. Né? No plano espiritual não tem dinheiro, não tem riqueza. A única riqueza que existe são as virtudes. E nós vamos para lá, gente. Não tem, aliás, nós viemos de lá e vamos voltar para lá. Não tenham dúvida disso. Né? É que as religiões sempre explicaram como é o mundo espiritual. Todas elas sabem que nós vamos para algum lugar. Todas. Antes de Cristo já se falava nisso. Né? Então, todas elas sabem que nós vamos para lá. Para algum lugar. Só que eles os homens pintaram esses lugares do jeito que eles quiseram. Cada religião é de um jeito. Né? Umas dizem que você ou vai para o céu ou vai para o inferno. Gente, o inferno não existe. O inferno está dentro de nós. Consciência pesada é o inferno, porque no mundo de lá não dá para disfarçar. Por que eu estou falando isso? Porque é preciso, né? É preciso que nos livremos do orgulho, de qualquer sinal de orgulho que nós tenhamos. Difícil, né? Sabemos que é difícil, mas é preciso tentar. É preciso lutar contra isso. É preciso começar a enxergar os nossos irmãos de caminhada, né, como irmãos. Como verdadeiros irmãos que se dão bem, né? Porque tem irmãos que vivem se pegando, né? Eu estou dizendo irmãos, irmandade mesmo. Né?
Amor universal. Jesus só nos ensinou uma coisa: amor. Ele mandou amar até os inimigos. Não foi? Amai os vossos inimigos. Nós não conhecemos, eu tenho reparado que as pessoas, a maioria hoje nas ruas, nem olham umas para as outras. Né? Elas vão se trombando e vão... Não era assim antes. Eu que sou do interior, né? Caipira do interior, a gente estava acostumado a cumprimentar todo mundo, né? Em alguns lugares de São Paulo ainda se faz isso, alguns bairros. Eu morei, antes de ir morar para lá, eu morei em bairros e todo mundo se cumprimentava. Belenzinho era um deles. Tatuapé também. Deve ter outros, né? Tomara que voltasse a ser assim. Né? Na minha cidadezinha, eu morava numa cidadezinha de 10 mil habitantes. Né? Imagina se não se cumprimentavam. Né? Além de se cumprimentar, ainda era convidado para entrar nas casas e comer o doce que tinha acabado de fazer. Né? É uma delícia isso. E é assim que nós temos que viver e conviver. Né? Começando dentro de casa, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade até dentro de casa. Mas tratar o nosso semelhante como queremos que eles nos tratem. Esse é o primeiro sinal. Quando nós encontrarmos uma pessoa, um pedinte na rua, né? Um morador de rua, uma pessoa que você vê que está andando com dificuldade, dirija um olhar de compaixão para essa pessoa. Eleva um pensamento a Deus pedindo por essa pessoa. Começa aí, talvez comece aí, né? A adquirir humildade. Porque humildade é isso, é conviver com todos. Humildade não é abaixar a cabeça. Né? Porque a gente costuma dizer, aquela pessoa é humilde. Né? Não é nesse sentido a humildade que Jesus ensinou. A humildade de sermos alegres com todos e tratarmos a todos igualmente. O tempo é muito curto. Eu escrevi aqui, eu falaria mais 1 hora, mas não é possível. Agradeço a todos vocês por terem me ouvido.